E aí pessoal, tudo bem? No começo desse mês eu comentei com vocês que passaria a responder perguntas enviadas em áudio pelos inscritos do canal. E esse vai ser o primeiro vídeo com as respostas. Nessa primeira leva eu recebi um total de 19 perguntas diferentes e eu vou fazer 4 vídeos, cada um respondendo 5 ou 4 dessas questões enviadas pelos inscritos, tá? Eu peço que quem não enviou ainda, não envie áudio nesse momento. Segure até o mês que vem, eu vou colocar na aba comunidade quando tiver aberto a responder novos, porque senão eu vou acabar ficando muito sobrecarregado. Eu fiz uma divulgação muito pequena dessa novidade e já recebi 20 áudios diferentes sobre temas muito diversos. Obviamente eu não entendo sobre tudo que perguntaram, então cada pergunta exigiu aí estudo pesado e também eu esmiuçar como que eu poderia explicar da melhor forma possível que eu aprendi, tá? Vamos então à primeira pergunta, que é sobre política internacional. Boa noite, TV Coyote. Parabéns pelo trabalho, sou muito fã do seu canal. Bom, vai a pergunta. Com a atual política externa que o Brasil está adotando, focada muito na política alinhada com os Estados Unidos e muito com o atual governo Trump, qual seria o resultado se caso ano que vem Donald Trump não vencesse a eleição americana? Se por um acaso vencesse aí um democrata um pouco mais à esquerda, tipo Bernie Sanders, por exemplo, qual seria o resultado, o reflexo disso para o atual governo Bolsonaro e, consequentemente, para nós, o povo? Muito obrigado aí pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, uma ótima noite. Bom, primeiramente, muito obrigado pelos elogios. E uma questão muito boa também, uma questão muito pertinente com relação a como vem agindo o governo Bolsonaro quando o assunto são relações exteriores. É importante a gente ter a seguinte noção: há muito tempo é de praxe no mundo que diplomacia seja a conversa entre um estado e outro, e não entre quem está à frente de um estado e quem está à frente de outro. A diplomacia não se trata de conversas entre soberanos ou entre presidentes. Ela se trata de conversas e diálogos para conciliar interesses de países, de governos, colocando tudo junto, tudo no mesmo bolsão, até o legislativo. O Bolsonaro vem fazendo diferente. E o que o Bolsonaro está fazendo é um pouco inédito aqui no Brasil nos últimos tempos. O apoio dele ao Donald Trump é ferrenho, assim como ele apoia de forma ferrenha ao Maurício Macri na Argentina. E apoiou, e teve uma relação muito próxima, com o Netanyahu em Israel. Bolsonaro escolheu Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Vamos considerar aqui o Eduardo não como filho do presidente ou como alguém competente ou incompetente para exercer esse cargo, mas vamos ver o Eduardo como o maior trampista da política brasileira. Ele que vai fazer essa ponte Brasil-Estados Unidos com o bonezinho do Trump. Se o Trump perder, a reação, o como que vão ficar essas relações depende de duas coisas. Depende de como o Bolsonaro vai passar a lidar com o novo presidente. Pode ser que ele se recuse, inclusive, a conversar com ele, o que seria catastrófico. E como o presidente eleito vai lidar com o Bolsonaro, levando em consideração que Bolsonaro criticou durante o período eleitoral de lá. O que a gente pode ter como noção melhor é observando na Argentina. O Netanyahu também já foi, mas na Argentina o negócio é um pouco mais quente, por um motivo bem simples. A Argentina é muito próxima do Brasil, não só geograficamente, como nutre várias semelhanças e vários acordos e relações na área política e na área econômica. O Bolsonaro não só apoia o Maurício Macri, como critica de forma muito pesada a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes, a chapa de oposição. A eleição na Argentina vai ser daqui a um mês, no dia 27 de outubro. E no dia 27 de outubro, você tem uma grande tendência de derrota do Maurício Macri. Muito possivelmente ele perde no primeiro turno, do jeito que estamos o clima lá na Argentina, né? O próprio Macri vem tomando atitudes mais desesperadas, indicando que ele não está muito seguro com relação a qualquer tipo de possibilidade que ele tenha de reeleição. Vai ser um teste bem interessante para a gente observar. Bolsonaro vai aceitar dialogar com a oposição que vai vencer na Argentina, possivelmente?
Mais que isso, a oposição vai ficar com birra do Bolsonaro porque ele apoiou o Macri e a criticou de forma ferrenha? Como no praxe a diplomacia se trata da relação entre estados e não entre chefes de estados unicamente, obviamente quem faz esse intermédio são chefes de estado, mas a Kirchner pode ignorar todas as ofensas pessoais do Bolsonaro, o Fernandes pode ignorar todas as ofensas pessoais. Depende, a gente tem que observar como que vai ser essa reação e tende a ser muito parecido na minha visão nos Estados Unidos e na Argentina, por isso eu acredito que seja um ótimo parâmetro. Nunca na história um presidente do Brasil apoiou a reeleição de um presidente dos Estados Unidos, também não na Argentina, justamente para evitar esse tipo de saia justa. Além desses dois fatores que eu comentei, de como vai reagir Bolsonaro e como vai reagir o opositor eleito nesses casos, você tem também o fato simples. Tudo que for feito entre Brasil e Estados Unidos em 2018, 2019 e 2020, pro bem e pro mal, vai pro lixo. Porque isso foi feito levando em consideração apenas relações interpessoais, no caso do lado brasileiro. E aí você vai ter com certeza uma revisão de tudo isso. Então o que foi feito vai pro lixo e isso em si tende a ser negativo. Você tende a ter um congelamento das relações entre Brasil e outros países. O que vem depois não dá para dizer, porque isso não é normal, isso não funciona assim há muito tempo. Isso funcionava assim quando você tinha muito mais monarquia antigamente, não existe um paralelo. Bom dia. Olha só, eu vejo uma certa comemoração aqui quando leio sobre uma matéria que diz que houve uma apreensão recorde de drogas ou de armas e algo do tipo. É, eu pergunto, de fato, essas apreensões, elas causam um impacto mesmo no sentido de enfraquecer o crime organizado, as organizações criminosas, as suas ações. Essas apreensões significam mesmo na prática o quê? Porque, por exemplo, a questão de drogas, os usuários não vão deixar de utilizar. Se ficar mais caro, eles vão continuar comprando. E as pessoas lá fora também vão continuar fazendo uso, ainda que mais caro. É, dadas as dimensões do país, as fronteiras, todas as dificuldades que tem, se for possível, eu gostaria que você estivesse falando a respeito dos, vamos dizer assim, caminhos que a droga percorre para entrar no país, as várias rotas, os caminhos por onde ela sai para outros países, o mesmo com relação às armas, como elas entram no país, e se de fato isso é algo a ser comemorado, ou se são apenas números, apenas estatísticas. Desde já agradeço, me chamo Raimundo Nonato Trindade Filho, moro em Monção, estado do Maranhão. Muito obrigado, Raimundo. Um abraço para todo o pessoal de Monção aí no Maranhão. Bom, essa questão é a principal questão que permeia a questão de política de drogas, a questão de política de segurança pública, na minha visão. Toda empresa tem na sua planilha de financeira uma área, né, comércio principalmente, mas uma área reservada para perdas e furtos. Que é o que foi perdido, o que foi roubado, o que quebrou no meio do transporte, por aí vai. Esse custo ele é previsto. E a empresa repassa o que tem de prejuízo com isso, elevando preços ou enxugando e tudo mais. Muitas empresas, inclusive, você vai entender onde eu quero chegar, muitas empresas, inclusive, fazem cálculos. Vale a pena eu contratar mais um segurança para reduzir os furtos? Às vezes pagar esse segurança sai mais caro do que o gasto com os furtos. Então, deixa acontecer um pouco. Óbvio, se você vê, você impede. Mas não vou investir nisso agora. E eu sempre comento, o crime organizado fica cada vez mais sofisticado no Brasil. Cada vez se assemelha mais com grandes organizações internacionais. E o crime organizado, em vários sentidos, tem um modelo de atuação e um modelo de negócio que lembra muito de uma grande empresa.
Uma vez eu comentei isso e ficaram bravos, dizendo que eu estava chamando empresários de traficantes e tudo mais. Obviamente não, a gente está se tratando aqui de venda de drogas, venda de armas, mas existe no modelo do negócio uma semelhança muito grande. Você tem planilhas, você tem controle financeiro, você tem departamento de recursos humanos praticamente, com outro nome mas tem, você tem a preocupação sobre quanto que está comprando, por quanto que vai vender no varejo e por aí vai. E o crime organizado sabe que está numa atividade legal. E por estar numa atividade legal, você tem uma vantagem. Você consegue ter margens de lucro melhores. Você não paga imposto também, por exemplo. E você tem uma grande desvantagem. O risco é gigantesco. E eles programam esse risco. A apreensão de drogas e de armas, ela é claramente parte desse negócio. Se ela aumenta, o crime organizado tem que se preparar para aumentar os seus preços. Ou então para conseguir diminuir os seus custos e compensar esse aumento de apreensões. Apreensão diretamente significa, no modelo que acontece hoje, um aumento do preço das drogas, um aumento do preço das armas. E um investimento maior para que essas apreensões não ocorram, uma sofisticação dos esquemas. Obviamente é importante, obviamente não é lamentável quando você vê uma apreensão desse tipo. Mas se trata sim de enxugar gelo. Uma empresa dificilmente quebra por grandes índices de furtos, porque isso é facilmente solucionado. Droga tem a vantagem que, no geral, vicia muito. Então você tem ainda um mercado que está garantido. Mesmo se o preço subir, as pessoas acabam dando um jeito. A gente observa em lugares na Europa, por exemplo, em que você tem aí algo muito mais esquematizado com relação a combate a crime organizado, o preço de 1 quilo de cocaína é muito mais alto do que no Brasil. Não significa que o crime organizado lá lucra menos, eles cobram mais para compensar um número maior de apreensões. Sufocar crime organizado, principalmente quando eu falo de tráfico de drogas, a milícia tem umas particularidades, como obrigar os moradores da região a comprar gás e por aí vai. Vamos focar aqui PCC, Comando Vermelho e tudo isso. Primeiro, você tem que sufocar o mercado consumidor. As pessoas têm que parar de usar droga, ou então você segue alguma solução como Estados Unidos, que você passa a vender droga legalmente e sufoca o crime organizado. Ou Uruguai. Outra questão que você tem que atacar, ou campanhas de conscientização para não usarem drogas. Você tem que escolher alguma das duas coisas. Outra coisa que você tem que atacar é fazer com que essas organizações não consigam, com tanta facilidade, mão de obra barata. Onde elas conseguem mão de obra barata? Dentro de presídios sucateados. Então você tem que prejudicar essa empresa na hora de conseguir ter uma equipe trabalhando, porque funciona assim. Isso é um caminho muito importante. Você tem que cortar na raiz. Obviamente, segurança de fronteira é uma estratégia muito mais inteligente do que apreensões de drogas dentro de estradas brasileiras. Fronteira é mais fácil de controlar do que controlar o país inteiro. De qualquer forma, aí você tem também uma sofisticação da produção de drogas dentro do próprio Brasil. É uma situação, é um dilema mundial gigantesco. Nenhum país conseguiu quebrar nenhuma organização criminosa com grandes quantidades de apreensões. Nenhum. É uma medida importante, mas é uma medida custosa, é uma medida que serve mais para enxugar gelo. Então, há de se comemorar, mas sem grande euforia. Boa noite, meu nome é Jean Carlos, moro em Salvador, Bahia. Eu gostaria de saber se Davi Alcolumbre vai acatar o pedido de vários senadores e instalar a CPI contra ministros envolvidos do STF. Bom, Jean Carlos, primeiramente um grande abraço para você, para todo o pessoal aí de Salvador, todo o pessoal da Bahia, do Nordeste. Bom, essa pergunta aqui eu deveria ter respondido antes, porque não acatou, não vai ter CPI do Lava Toga nesse momento, né? A questão era a seguinte, para você abrir uma CPI você precisa da assinatura de 27 senadores. Então não precisa nem que o Davi Alcolumbre acate, você tem que ter as assinaturas e aí se estabelece para se criar a CPI.
Essas assinaturas não foram alcançadas, você teve aí a não assinatura por parte do Flávio Bolsonaro e tudo mais. Teve uma grande briga no PSL envolvendo isso, que eu cheguei a comentar aqui no canal. E o grande mentor de retirar essas assinaturas da lista foi o Davi Alcolumbre. A grande pressão dentro do Senado para que não houvesse uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar os tribunais superiores, como STF, STJ e os membros desses tribunais, foi por parte do Davi Alcolumbre. E em conluio também com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Então, a resposta que eu te daria seria não. Agora, se confirma, é não mesmo. Não vai ter agora. Foi a terceira tentativa de criar essa CPI. Acredito que não vai pra frente. Porque não tem mais apoio do governo, que defendia ela durante o período eleitoral, porque não tem apoio de grande parte dos senadores e, claro, não tem apoio do presidente da casa, que é muito importante para pressionar os membros do Senado. Fala, meu amigo, tudo bem? Meu amigo, porque eu não sei o seu nome, você fala sempre, inicia os vídeos com mais um vídeo da TV Coyote, mas eu não sei o seu nome, vai ver uma falha minha também. A minha dúvida é a seguinte, não é relacionada a nenhum vídeo, nem nada, é mais o que você pensa para o canal, para o futuro. Eu já acompanho tem um tempinho, na medida do possível, na correria do dia a dia, então, principalmente pelo WhatsApp. Então, eu queria saber o seguinte, se você imagina para um futuro próximo, ou não imagina, em fazer alguma divisão a mais no canal, como colunistas, alguém em vídeo emitindo algum certo comentário sobre determinado assunto, enfim, se você pensa em algo mais ou menos desse tipo para o canal, beleza? Forte abraço, Thiago de Oliveira, aqui do Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Obrigado pela pergunta, Thiago. Um abraço para todo mundo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Meu nome é Bruno, eu falei umas 2 vezes só aqui, e ainda assim bastante mais gente do que eu imaginava sabe também, né? O pessoal que viu comenta, tudo mais. Nenhum problema você não saber. Bom, com relação à sua pergunta, referente no caso ao canal, eu tô bem atrapalhado exatamente com que linha seguir, é muito problema com o YouTube, eu tô tentando agora levar o conteúdo para outras plataformas, então colocar no formato de podcast, né? Desde março eu tô fazendo isso, mas também tem problema que eu não consigo monetizar, então tenho várias dúvidas. Com relação a chamar pessoas para colaborar, nesse momento isso não vai acontecer. É uma vontade que eu tenho claramente, muita gente se oferece, mas existem uma série de questões, primeiro, burocráticas, direito de imagem, a pessoa pode alegar que estava trabalhando para mim, quer receber alguma coisa, não dá para brincar muito com essas coisas. E além disso também é aquele problema óbvio, muita gente legal procura e tem gente que pode não fazer um bom trabalho me procurando, e eu não teria que ter um jogo de cintura de dizer, olha mano, tá fora, para uma pessoa ou outra. A grande minoria, porque todos os que se dispuseram, muita gente envia coisa, fala, ó, e é muito legal. Mas seriam coisas a se pensar mais a médio e longo prazo, tendo uma estrutura maior, podendo inclusive fazer uma coisa mais oficial, não necessariamente com uma remuneração fixa, mas alguma coisa mais contratual, justamente até para evitar problemas, inclusive em justiça trabalhista depois e por aí vai. Mas eu tô bem atrapalhado, assim, com que linha seguir. Tô seguindo com as coberturas padrões. Procuro trazer algumas novidades. Esse quadro de responder as perguntas é uma das novidades que eu tô trazendo. De qualquer forma, não sei muito bem... não tem planos muito claros. Boa noite, Coyote. Muito obrigado primeiramente, né? Gostaria de agradecer o trabalho que você vem fazendo nas redes sociais, principalmente no YouTube, divulgando informação com profissionalidade, de acordo com como deve ser realmente, né? O trabalho de um jornalista. Mas a minha pergunta é referente ao campo político. Observando toda essa decadência na aprovação do governo atual, observando todas as mazelas, todas as controvérsias, pontos, né, referentes, por exemplo, a Queiroz, outros que eu não vou citar aqui, porque eu não quero adentrar muito a este ponto. Eu quero mesmo fazer um questionamento em relação à eleição de 2022. Observando toda essa descrescente aprovação do governo, né, a gente nota uma divisão até no próprio núcleo do modelo governamental, e observando isso em um patamar cronológico, assim, especulando acerca do futuro.
Qual é a sua opinião sobre as eleições de 2022? Você acredita que outro candidato ultrapassará Bolsonaro? Você acredita que Ciro Gomes, por exemplo, teria chances de chegar à presidência, principalmente observando essa decadência no governo? Ou você acredita que pode acontecer de melhorar, pode acontecer de ocorrer algo que venha aí a acender novamente vamos dizer assim, a aprovação deste atual governo? Desde já agradeço e muito obrigado, Coyote. Continue com esse maravilhoso trabalho que vem fazendo aí no YouTube. Muito obrigado, eu que agradeço pela pergunta. Bom, eleição de 2022 virou assunto muito cedo e não virou assunto muito cedo porque a imprensa colocou como um assunto prematuro. Ficou assim porque o governo está tratando dessa forma, porque os possíveis candidatos já estão em campanha, pelo incrível que pareça. Faltam 3 anos, a gente nunca viu uma campanha começar tão cedo. O Bolsonaro foi o cara que começou a campanha de 2018 no começo de 2015, logo depois da Dilma ganhar em 2014. Então, você tem aí talvez uma inspiração, porque o Bolsonaro saiu vitorioso. A queda de aprovação do governo é bastante nítida e é perceptível. A gente está observando cada vez mais, inclusive, um núcleo mais bolsonarista de verdade, com algumas brigas. O racha entre o lavajatismo e o bolsonarismo, né? Bom, o Bolsonaro quebrou já aquela regra básica, já é a 4ª vez que eu falo isso aqui no canal, porque eu acho que é bem importante. 33, 33, 33. 33 ruim péssimo, 33 ótimo bom, 33 regular no meio. Isso é clássico, é muito comum no meio de governos você observar esse índice de aprovação pelo mundo. E não é um índice tão negativo. A questão é que ele está na beira de virar uma coisa complicada. E o caso do Bolsonaro já entrou num quesito mais difícil para o governo. Qual que é a aposta? O Bolsonaro, quando dá as declarações dele, ele está apostando em atiçar o seu núcleo duro. Aqueles 15, talvez 20% que lhe adoram de verdade. Aquele pessoal que desde o começo da campanha respondeu que ia votar em Bolsonaro. No primeiro e no segundo turno. Não quem votou no Bolsonaro por antipetismo. Não quem votou em Bolsonaro porque algum candidato não foi para o segundo turno. A estratégia é a seguinte. Com 20% é possível numa eleição bastante esparsa chegar no segundo turno. E o segundo turno é segundo turno. Você aposta no anti. Você aposta na oposição ao seu rival. Então Bolsonaro segue 2 linhas, e não digo que são linhas inteligentes, digo que ele está seguindo e é um mistério no que isso vai dar. Apostar numa minoria barulhenta para chegar no segundo turno, e além disso também fazer com que quem chegue no segundo turno com ele não esteja mais à direita. Bolsonaro começou a atacar, por exemplo, de forma ferrenha o João Dória. Rompeu com Wilson Witzel. Inegável vontade do Witzel de disputar em 2022. O Bolsonaro está até focando mais críticas a eles, Witzel, Dória e tudo mais, e até pessoas do Legislativo, do que a esquerda nesse momento. Porque se ele for com alguém de direita para o segundo turno, só o núcleo duro não faz ele vencer. Se ele for com alguém à esquerda, se ele for com algum petista, por exemplo, ele pode apostar novamente no anti-PT. Então existe uma estratégia, essa estratégia é consolidar um público menor, mas suficiente para ir para a segunda fase, e existe a estratégia de garantir que o opositor seja bem distante de você em todos os sentidos. Não vale centro, não vale centro-direita, não vale menos ainda direita. Eu, Bolsonaro, represento a direita nessa disputa eleitoral. Essa é a estratégia que ele vem seguindo. Eu vou gravar bastante sobre esse tema ainda. Para as eleições de 2022, você tem aquele grande ensaio clássico. As eleições municipais, que são ano que vem. O desempenho do PSL, a capacidade que o Bolsonaro vai demonstrar de transferir votos para os seus candidatos, principalmente nas capitais. Tudo isso vai ser um termômetro muito interessante para a gente observar como vão ficando as coisas para 2022. Se a aprovação, a rejeição vai continuar subindo e a aprovação caindo, não vou prever. Acredito que Bolsonaro ainda não chegou ao seu nível mínimo de aprovação. Acredito que o núcleo duro seja menor do que esses 25% a 30% que estão aí ainda considerando o governo ótimo ou bom. Fala, Coyote. Aqui é o Rafael do Rio de Janeiro.
E eu gostaria de saber quais as ações que esse governo possivelmente vai fazer durante esses 4 anos, as ações mais importantes que a gente deve se preocupar, além das privatizações. Falou aí. Obrigado pela pergunta, Rafael. Um abraço para todo mundo aí do Rio. Bom, privatização da pauta econômica, reforma tributária. Acredito que vai demorar um pouco, vai capengar, mas é um dos projetos do setor econômico do governo. Tirando isso, é difícil de saber. A gente tem na área do Ministério da Justiça o pacote anticrime do Moro na Câmara. Existe aí uma resistência grande para colocar esse projeto para caminhar. O Moro não é muito querido dentro da Câmara dos Deputados, nem do Senado Federal. Ao mesmo tempo, tem um enfraquecimento do Moro como ministro, que despilha um pouco o foco nesse projeto. Nos outros ministérios, como a gente está tendo um grande corte de gastos, uma grande contingência e tudo mais, a gente não tem muitos grandes projetos que a gente possa observar. Existem ideias, né, a todo momento, mas na área da educação, por exemplo, existe o discurso de acabar com doutrinação ideológica, questão de ideologia de gênero, focado no ensino básico e não no ensino superior. Mas o ensino básico também está perdendo dinheiro, assim como o ensino superior. Tem um Futura-se, esse programa. Vai ser a pauta do governo na educação em grande parte. Muita coisa ainda não está muito clara. Área da saúde não temos nenhuma coisa grande em andamento demonstrada. Na área da infraestrutura também, por causa de corte de verbas. Então existe asfaltamento de rodovia e tudo mais, mas nenhuma grande obra de infraestrutura em andamento, porque não tem dinheiro. O foco está quase todo na área econômica, por causa da situação fiscal. Então, reforma tributária, a gente teve aí essa mini reforma trabalhista agora, bem pequena, e a Previdência, que passa no Senado a qualquer momento e passa a ser aplicada também. Na área de política internacional também a gente tem as dúvidas, pelo que eu respondi anteriormente nesse próprio vídeo, porque existe essa aposta em pessoas e não em países. Então, a gente não sabe se essas pessoas, como Trump e Macri, continuarão no governo. Existe o acordo Mercosul e União Europeia, que é bastante pertinente, só que o acordo também tende a passar por uma burocracia muito grande daqui em diante, né? Tem que ser aprovado nos parlamentos dos países do Mercosul e por aí vai. Então, é um momento de incerteza, tanto que o governo não vem citando muita coisa fora da área econômica, tá? Na minha visão é isso. Privatização, a gente tem uma lista grande, vamos ver o que vai dar certo. Acredito que Correio vai acabar sendo levado adiante. E decisões importantes do presidente da República. Bolsonaro vai ter que escolher ministro do Supremo Tribunal Federal. Acabou de escolher um procurador-geral da República. Então, nessas áreas a gente também deve observar talvez surpresas e questões bem relevantes. Boa noite, Bruno, TV Coyote. Gostaria de fazer uma pergunta a você. Você acredita que essa estratégia econômica que o Paulo Guedes, juntamente com o Bolsonaro, está levando para o Brasil, tem condições de dar certo? Ou você acredita que num país como o Brasil, e que está sendo dividido entre pobres e ricos, essa economia ou esse plano tende a fraquejar em médio, curto prazo, ou médio e longo prazo? Valeu, Elias de Fortaleza. Bom, pergunta complicada. O foco da equipe econômica nesse primeiro ano de governo está sendo claramente a aprovação de reformas. Principalmente a reforma da Previdência. A tributária eu acho que não passa nenhuma esse ano. Se passar, não sei se vai ser a proposta do governo ou alguma das outras duas que circulam no Congresso. O que a reforma da Previdência faz? Ela garante que o governo vai ter menos problema financeiro num período de 10 anos. A gente falou de uma economia prevista de R$1 trilhão. Esse 1 trilhão é em 10 anos. Quando falam que a reforma é necessária para que o dólar não exploda e para que o governo não quebre, para que não tenha uma fuga de investidores e por aí vai, para que a gente não entre em recessão, o que se quer dizer? Que você tem a reforma como um meio de gerar confiança para as pessoas investirem no Brasil.
as pessoas vão passar a ter confiança com uma reforma da Previdência. Por quê? Porque reduz o gasto do Estado nos próximos anos. E um Estado não endividado é essencial para a prosperidade econômica. Mas as consequências reais da reforma vão ficar dissolvidas ano a ano num longo prazo, longo médio prazo. A curto, o que a reforma trouxe de bom, ela meio que já trouxe. Porque todo mundo sabe que ela vai ser aprovada no Senado. Depois de ser aprovada, talvez um pouco mais, mas ela trouxe a confiança de que o governo conseguiu aprovar uma reforma da Previdência, que é algo difícil de se fazer, demonstra um Congresso disposto, e ao mesmo tempo trouxe também a confiança de estabilidade a médio e longo prazo, ou pelo menos de não uma catástrofe. Só que a gestão, a área econômica do governo vem focando de forma muito ampla nessa questão de confiança, de trazer confiança de investidores. A gente não sabe exatamente como que vai se lidar a partir disso. A gente viu algumas medidas, como FGTS e tudo mais, para você conseguir alimentar a economia a curto prazo. Muita gente estava supondo uma recessão esse ano. Tudo indica que não vai ter recessão. A gente teve um sensível crescimento do produto interno bruto, né, da prévia do produto interno bruto, no primeiro semestre. Então, isso obviamente trouxe um conforto para a gestão Bolsonaro. Acredito que não teremos recessão, mas eu acredito que o crescimento vai ficar muito lento em curto, médio e longo prazo. E a redução do desemprego também. É bom a gente lembrar que a gente saiu da crise, a gente teve aí um crescimento mais amplo durante o governo do Michel Temer, né, no PIB. O desemprego continuou pegando bastante, né? O desemprego costuma se refletir um pouco depois e demorar mais para voltar. E agora você tem um crescimento bem menor. Acredito que não vai crescer muito. E tem aquilo, se a economia não melhorar, piora a relação Bolsonaro e Guedes também. E aí, Deus sabe se Guedes continua no governo. Privatização enche caixa do Estado a curto prazo, também ajuda a trazer confiança, ajuda a sanar um pouco as dívidas públicas e trazer investimentos, mas também não é nenhuma coisa muito estrondosa. Uma reforma tributária claramente é extremamente importante, mas está complicado. A principal proposta era do imposto único, seguindo aí a linha de algo muito semelhante à CPMF, com cobrança sobre transações financeiras. O Bolsonaro jogou essa ideia por terra pela alta reprovação que ela tem no Congresso e na opinião pública. Então tudo é muito incerto. Segue a linha, o que o governo vai fazer daqui em diante? A gente tem sim muitas incertezas. A gente não tem programas muito claros. E isso já valia durante o período eleitoral, com o programa de governo. Pro bem e pro mal, não tinham lá nada, nenhuma coisa, números precisos sobre o que seria feito, quantas casas populares serão construídas, quanto que será destinado para cada área. Não tinha nenhum plano grande para isso tudo. Agora, observando com o Paulo Guedes, foco nas reformas. Depois disso, o que eles vão querer fazer? Não sabemos. Olá, me chamo Anderson, sou de Itapajé, interior do Ceará, e eu gostaria de saber qual a probabilidade real do Brasil vir a sofrer algum embargo, algum boicote econômico dos países da Europa, especialmente da França. Obrigado pela pergunta, Anderson. Um grande abraço pro pessoal de Itapajé, para todo o pessoal do Ceará. Bom, eu acredito que seja muito pequena, tá? Sofrer embargos em si, acho que seja muito pequena. Obviamente vão ter empresas que vão deixar de comprar produtos brasileiros, você vai observar algum tipo de boicote, você vai observar também uma pressão muito grande por parte dos ambientalistas em vários países da Europa para que não se comprem produtos brasileiros. Você vai ver presidentes como Emmanuel Macron, de países que têm agricultura forte, utilizando o discurso de meio ambiente para tentar pegar um pouco da fatia do Brasil no mercado internacional, na agropecuária e tudo mais. O que pode ser prejudicado com a questão da Amazônia e com as relações públicas do governo brasileiro envolvendo a Amazônia? O acordo Mercosul e União Europeia, por exemplo. Muito prejudicado porque tem que passar nos parlamentos de todos os países da Europa. A gente está falando de dezenas de parlamentos para que esse acordo entre efetivamente em funcionamento. Proibição, embargo, não. Mas desvantagem no mercado, com certeza. E eu vou repetir o que eu disse no vídeo sobre a Amazônia. Sim, tivemos muito desmatamento. Sim, tivemos muitas queimadas.
sim, tudo isso é inaceitável. Mas não é um índice assustador comparado, levando como parâmetro 2005, 2006 e por aí vai. O estardalhaço internacional agora, ele se dá basicamente pela forma como o governo se expressou a respeito desses acontecimentos, culpando ONGs, por exemplo. Isso gerou uma revolta internacional e isso fez com que pessoas como Emmanuel Macron aproveitassem para levar vantagem na agricultura local. É isso então, gente. Espero que tenha ficado bem claro. São muitas perguntas, temas diferentes, tá? Eu não tô acostumado com isso, tratar mais de um tema no mesmo vídeo, então talvez eu tenha me atrapalhado. Eu estudei os temas, eu não fiz roteiro, tá? Uma anotaçãozinha ou outra, mas não fiz roteiro, não achei necessário. Todas as informações que eu passei acredito ser bem corretas, bem embasadas. Por favor, deem um retorno. Eu consegui me expressar bem, eu consegui explicar bem e elucidar bem as questões. É muito importante eu ter essa noção, tá? Eu tô um pouco inseguro com esse novo modelo aqui que eu tô adotando. Acho que as perguntas foram boas, acho que foi interessante receber as perguntas. Eu não sei se eu soube responder muito bem, tá? Eu volto então com mais 2 ou 3 vídeos. Eu ia fazer só 5 áudios, no final eu acabei respondendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áudios diferentes. Então faltam 11. Em mais 2 vídeos dá pra fazer, talvez até em mais um. É isso, semana que vem tem mais, talvez antes. E outubro eu abro novamente janela para me enviar pergunta. Abraço e até mais.